acordará. Acordará por quê? Porque está dormindo, né? E aí ele ainda continua e enfatiza, ó, nem será despertado do seu sono, enquanto existirem os céus. Porque a gente vai ver, isso aqui é para me lembrar de orar, 19 horas. Assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existe céu, não acordará, nem se levantará do sono. A minha diz, não será despertado do sono. Despertado, despertado do sono. Despertado do sono. E o sono o que é? O sono é a morte? Exatamente. É a morte, exatamente. Pode preencher aí, então. Para onde vai a pessoa, a alma vivente após a morte, flutuar para o céu, para o inferno, sepultura. Vai para a sepultura. Exatamente. Muito bem. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Não. Então, só aqui, ó. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Uhum. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados, né? Porque ele diz que ele pode se disfarçar até em anjo de luz. Sim. Se ele quiser, né? Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, ele quer nos enganar. Por que esse engano da morte? Da vida, ou seja, quando é que a pessoa não morre. Por quê? Porque Satanás não quer que a gente se salve. O que ele faz? Ele faz com que a gente pense que você não morre. Não foi isso que ele disse para Eva? Lá no jardim? Foi. Como não morrerás. Você não vai morrer? Isso aí existe até hoje. Então, uma pessoa, ela não morre, ela continua viva. Aí, em algumas religiões, como no Espiritismo, por exemplo, eles dizem que ele vai se aperfeiçoando até se tornar um anjo de luz. Se aperfeiçoando, ele vai se reencarnando e vai se aperfeiçoando. Como se cada vez nós estamos ficando piores? Que aperfeiçoamento é esse? Tem até espiritismo que fala que vai voltar a ser em espírito no ventre de outra mulher e vai nascer de novo. Já viu? Mas que aperfeiçoamento é esse que fulano nasce e é cada vez pior? A nossa humanidade está cada vez pior. Está cada vez mais degradada, né? Outra coisa, se a gente morre e já vai para o céu, não precisa de Jesus. Precisa? Para quê? Não. Nós já estamos no céu. Já estamos no céu. O que ele vai fazer aqui? Para que Jesus? Não precisa de Jesus para nada. Eu já tenho uma alma que quando eu morrer eu vou para o céu. A Bíblia toda é mentirosa, né? Não vai existir milênio, não vai Sim. existir volta de Jesus. Para que eu quero Bíblia? Para que eu quero me santificar? Para que eu quero ir para a igreja? Para quê? Já está salvo. Estou salvo, eu vou morrer e vou para o céu. E a salvação é para todo mundo nesse caso. Pronto, morre para o céu. Para quem faz e quem não faz. Não é verdade? Eu vou pedir a vocês que me ajudem a fazer uma oração. Assim. Eu estou fazendo oração por um casal, às 7 da manhã e às 7 da noite, por um casal que começou a estudar a Bíblia conosco, comigo e com a Selma, e desistiram no meio do caminho, e até agora a gente ainda não entende muito bem por quê. Eu até já entendo algumas coisas, eu já sei algumas coisas mais. Nosso pedido é assim, para que o Espírito Santo toque o coração deles, porque eles já estavam indo na igreja, eles já tinham estudado sobre o sábado, já estavam até guardando o sábado, e de repente houve uma pequena confusão, um desentendimento, e eu acho que eles ficaram ressentidos. E aí eles desistiram. Agora, eu não quero mais voltar lá para estudar com a Selma, eu quero que Deus ajude que eles aceitem estudar com outra pessoa, ou com o pastor, ou com o César, ou com outra pessoa, sabe? Para não ficar nenhuma... Porque ela é irmã da Selma. Então, as duas, às vezes, elas se... E aí ficou meio... Eu falei, Selma, santo de casa não faz milagre. Você não é a pessoa ideal para dar estudo para ela. E como eu já estava com dupla com ela, é melhor a gente sair, deixar o campo livre, deixar o outro entrar. Porque Jesus disse... profeta não é bem-vindo na sua própria terra. Uhum. Né? Mas é verdade mesmo. Vamos fazer uma oração por esse casal, então? Quer fazer, Marta, por favor? Uhum. Querido Deus, amado Pai, na tua santa presença, queremos invocar a teu Santo Espírito para que possa habitar o coração desse casal. Amém. Para que eles entendam que o ser humano tem falhas, tem dúvidas, tem opiniões diferentes até da própria palavra de Deus, Senhor. Mas que eles possam querer firmemente conhecer-te cada vez mais, Amém, sabendo da esperança da vida eterna. Amém. Ser com eles, querido Deus. Prepara o coração deles, prepara também quem vai continuar esse estudo. Amém. Não queremos, assim como o Senhor, que ninguém se perca, mas que todos se Amém, salvem. Senhor. Então, ser com eles, com todos nós também, que a gente possa estar firme
para dar o exemplo, Senhor, que a gente Amém, possa ser uma Senhor luz. Jesus. Faça de cada um de nós uma bênção em tuas mãos. Amém, Obrigada meu por tudo e nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos continuar. Então, até aqui tudo bem, Su? Tudo bem. Ok. Então, vamos para a pergunta 4, né? Quem unicamente possui imortalidade? Primeiro, Olha que verso maravilhoso. Eu amo esse verso. 1 Timóteo 6,16. Lá no Novo eu Testamento. estou toda ruimzinha para procurar. E eu acho que estás tão craque já. Vê a página. Não, mas é porque eu estou Ela esquecida. quer, porque Ela ela quer ficou achar. malandra por causa disso, entendeu? Eu digo o nome da página, ela vai direto, não quer me procurar. Você hoje chegou atrasada. Não está fazendo o papel dela direito, né? Ah, não. Botar ela de castigo. É, já já. 1 Porque Timóteo a 6, imagem da 16. carinha da minha irmã não sai da minha mente, tadinha. Como De é que quem? ela tá? A Marta foi fazer o examezinho? Ah, Tá da bem? sua irmãzinha, né, querida? Poxa, É. Eu acho que tem 99%. 1 Timóteo 6,16. 6,16. anda, Marta. Página 173, minha irmã. Não, assim fica melhor. Tem que me Mais entender, eu fácil tô é melhor, né, esquecidinha. filha? Tá esquecidinha. 6,16. 6,16, vamos lá. 6,16, ainda mandou eu abrir a página errada. Pode ler 74. só a primeira partezinha ali. Até onde tem a primeira 6,16, vírgula, vamos é. lá, até onde tem a primeira vírgula. O único que possui imortalidade... Ah, não, mas é bom ler porque para saber quem é, né? Tá. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Quem é essa pessoa? É Deus. É Deus. Então, o único que possui o quê? O único que possui imortalidade, Imortalidade. é Deus. Então, imortalidade só pertence a Deus. Presta a canetinha. Deus deu a imortalidade para o homem condicionalmente. Se ele fosse obediente a ele. Se ele vivesse dentro do campo restrito que ele colocou para ele. Ele viveria eternamente como vai viver os que aceitarem essas condições. Essa imortalidade, ela está vinculada à obediência a Deus. Porque quem não é obediente a Deus tem que morrer porque transgride aquela lei que nós falamos ali, que é a que ampara, que protege, que traz a felicidade para o ser humano. Deus não permite que a pessoa morra, não é porque Deus é mauzinho, que ele não quer, não. Ou você é meu amigo ou você morre, não. É porque a pessoa acaba buscando essa morte porque o pecado traz morte. Traz morte. A alma que pecar, essa morrerá. Lembra de Ezequiel 18:4? Por quê? Porque o pecado traz morte. O salário do pecado é morte. É uma coisa que eu e você e ninguém pode compreender perfeitamente. Por que o pecado traz morte? É um mistério ainda para nós. Porque é consequência do pecado. Mas Deus avisou lá no Éden já. Não coma dessa árvore, porque se você comer, você certamente morrerá. Morre. Né? Por quê? Porque aquilo ali era um desvio da presença de Deus, da vontade de Deus, era desobediência. Era desobediência. A gente só tem vida eterna se nós estivermos vinculados a Deus. Então não existe alma imortal. Não existe uma alma que o ser humano morre e ela permanece viva. Não tem. Só está aparecendo o teu pescoço. Faz tempo, desde que eu cheguei. Não, mais. pois é, mas eu tô assim. Ela baixa, ela baixa. Deu? Na próxima é tu. Ah, sim. Ok. Aí, agora, então, quem é o único que possui a imortalidade? É Deus. Deus. Já respondemos. Então, sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Nós falamos agora, né? Mas vamos ver a passagem? 2:16. Gênesis 2, 16 e 17. Só para a gente confirmar. 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, você vê que o homem só conservaria a imortalidade se fosse obediente a Deus. Sim. Né?
Porque só ele é imortal. O homem é imortal condicionalmente. Deus não. Deus é Deus e tem vida própria. Com certeza. A condição era não comer. Não comer. Agora vamos lá para Romanos 5, 12. Página Que o 127. pecado ocasionou ao ser humano. Muito bem. Romanos 5, 12. Rápidas tudo. Parece aquelas pistoleiras do oeste. Deixa eu ver um filme 5, assim. 12. 5... Romanos 5, né? 12, isso. Não. Cinco, Romanos 5, 12. 12. Tá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você vê, né? O pecado é uma coisa tão terrível que um homem pecou, né? Aquele casal pecou, e toda a humanidade foi condenada. É um vírus. Percebeu? Contamina, contagia, né? Então, por um homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Ninguém ficou livre disso. Você vê a consequência do pecado, como ela se estende. Quando nós pecamos, Sueli, qualquer ato de pecado é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. Mas qualquer ato pecaminoso na nossa vida, ela não fica restrita a nós somente. Ela alcança outras pessoas. Não existe um ato de pecado isolado. Cada vez que nós pecamos, nós atingimos a outras pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá. Mesmo que o pecado seja só teu ali, tarará. É porque, olha, o pensamento é um negócio sério, né? O pensamento é um negócio sério. O que você pensa, você faz. Muitas vezes o teu pecadinho está só aqui. Mas ele está só aqui, mas se você não tem oportunidade, mas se você tiver, você faz. Você sempre age de acordo com o que está aqui dentro. Aqui é que é o grande negócio. Né? E você acaba, qualquer ato seu, não é um ato que afete só você. Porque você não vive sozinho nesse mundo. Você afeta tudo. Vamos supor, se você rouba, teu marido sofre, teus filhos sofrem, teus amigos sofrem por causa das consequências do teu roubo. Se tu mata, a mesma coisa. Se tu adultera, imagina quando termina um casamento por causa de adultério, sofre todo mundo. Né? A família pessoa que é um drogado. se a pessoa é uma drogada, ela não está prejudicando só a si. Né? Se a pessoa é um pedófilo, que é um pecado imagina, que é bem escondido. Um filho assim, teu só eu que faço, não é nem com a minha família, com todo mundo estranho, mas olha o sofrimento da mãe. Eu fumo. Tá, eu fumo, sou eu que estou me... Não, quem está do teu lado está fumando. Está fumando também. Você está prejudicando as plantas. E as consequências do fumo que vai trazer para eles ao invés de saúde para outro. E para o Estado. Então o pecado nunca fica só com a gente restrito. Não é uma coisa que consequência só minha. Né? Qualquer coisa que tudo. Vamos pecar, Saquei. Vamos fazer mal a alguém. Uma coisa a gente pode achar mais simples possível, né? Passou no caixa, alguém esqueceu alguma coisa, eu levei. Não roubei, estava ali, já estava pago, não sei o quê. Mas a pessoa que comprou, não é? Então a gente está sem qualquer coisa que tu possa pensar em contrário às leis de Deus, está prejudicando outra pessoa, não só a ti. Eu conheço uma historinha, eu vou contar rapidinho porque ela é pequena, que ilustra isso muito bem no caso da maledicência, por exemplo, né? Tem gente que adora falar mal dos outros, né? Mas assim, conhece você, aí assim, você é maravilhosa, aí você vira as coisas, né? Tem gente assim? Tem, né? Aí eu li uma história que diz que uma mulher, ela falava muito mal da vida dos outros, e ela tinha uma amiga. E ela era muito amiga da fulana, mas ela virava as costas, ela metia o pau na fulana, sabe? Aquelas pessoas assim maldosas mesmo, que faz amizade para colher, e, sabe? Aí, essa fulana... que era mal falada, que a outra falava mal dela, ficou doente, ficou muito doente. Aí ela sabia que ia morrer. Aí ela chamou essa amiga, porque ela sabia que falava mal dela. Ela disse: fulana, eu antes de morrer eu quero te fazer 3 pedidos. Aí ela, então tá, eu faço, pode ir. Eu queria que você fosse, pegue um saco grande e você vai e encha de penas
Aí ela pensou, caramba, para que ela quer isso, né? Vai morrer, para que ela quer essas penas, saco cheio de penas? Mas, certo, tá meio pirado, foi lá, recolheu um saco cheio de penas. Ela disse, agora eu queria que você pegasse esse saco e subisse lá no alto daquele morro lá, e você pegasse e derrubasse as penas todas, de lá de cima. Pirou mesmo, né? Mas tudo bem, é o pedido do moribundo, eu vou fazer. Aí foi lá e soltou as penas. Aí voltou para fazer o terceiro pedido. E agora? Agora eu quero que você vá lá e recolha todas aquelas penas. Mas como? Eu não posso. Aí já voou para tudo que é lado. Como é que eu vou recolher essas penas? Eu disse, exatamente. Então eu quero que você aprenda uma lição antes de eu morrer. Tudo que você falou mal de mim não tem como você retirar. Já voou para tudo. Ai, que triste. Não é? É brabo, guria, é brabo. Então, a gente tem que cada palavra, cada ato, cada pensamento, a gente está sempre se policiando. Sempre tem que se policiar, né? E a gente Já sempre pensou isso na real? sempre acredita no negativo, né? Por exemplo, qual é o teu médico? Ah, é o João Batista. Pronto. Bastou esse meu acabou. Né? É uma história engraçada. A minha primeira sogra, tadinha, ela foi desenganada por causa de um câncer, não podia operar com aquela bola para fora, né, na barriga. E o médico, deram um médico aqui mal falado, que nossa, o tal de Uri Mendonça, não tinha quem não falasse mal dele. Todo mundo. Uri, nossa, ninguém ia. Se ele tivesse plantão, pois o Uri Mendonça ficou com ela 19 anos. Desculpa. 19 anos. E é assim, na vida é assim. Ah, vai lá na igreja. Ah, tá vendo aquela lá, ó? Pronto. A primeira opinião é que a mulher pode ser a melhor pessoa do mundo. Né? Acabou. A primeira impressão é que fica. É verdade. Acabou, tu fica assim, né? E aquele pastor ali, ó. É muito complicado. Pega. E sem ver que a simpatia ou a antipatia depende de cada um. Né? Depende de cada um. Eu posso estar um dia mal que tu me conhecesse, então vou parecer a pessoa mais antipática do mundo. Sim. Né? E não ser. Então tu não tem o direito de passar isso para dentro. Por isso que um dos piores pecados é isso, né? O falso testemunho. Maledicência, falar mal da pessoa. E lá em Apocalipse diz, o maledicente não entrará no reino de Deus, para tu ver como é uma coisa séria, né? Você vê coisa séria, né? Você vê como o pecado, não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências maiores ou menores. Mas pecado é pecado. Todo pecado leva à morte. A consequência é que é maior ou menor. Mas o pecado leva à morte. Vamos ver agora então. Respondeu, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Todos os homens. Isso. Nós vamos para João. Agora na página 87, filha. Isso. Vamos para o João. Esse livro de João é maravilhoso. O João 11. Meu Deus. 11 a 14. Como Jesus considerou a morte. E nós vamos ver o relato maravilhoso, né, da morte de Lázaro. É aquilo que a gente já tinha até comentado, mas é bom a gente ler, né, que a Maísa Ribeiro diz que quando o homem fala, quando você está explicando alguma coisa, é você que está falando, mas quando você abre a Bíblia, é Deus falando, e a Deus tem poder, a Bíblia tem poder, e eu acredito nisso. Quando você lê na palavra aqui, a Bíblia está na internet também, às vezes, mas eu não gosto de ler na internet, eu gosto de ler aqui, sabe? Porque quando você pega aqui, você sente que tem poder, né? É verdade, eu creio também assim. 11 a 14. De 11 a 14. Isso. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Você vê que interessante aqui? Jesus disse assim: